Olá, querido bisurado, como você está? Sou o professor Glauber Fraga, professor de português, e hoje daremos continuidade ao nosso curso focado no edital do seu concurso, ok? Na aula anterior, nós estudamos os termos integrantes da oração, vimos também os termos essenciais, e para terminar esse assunto, veremos hoje, nesta aula, os termos acessórios, tá? Então, após esta aula, você vai entender o porquê eles são denominados termos acessórios. Assim, para você entender, né, de maneira mais didática, pense nessa pulseira que eu estou usando aqui. Ela é um acessório. Ela é importante para mim? Sim. Ela tem um lado afetivo e tal, ela compõe o meu visual e tal, fica legal. Só que eu posso desfazer dela, que ela não vai fazer tanta falta para mim no meu dia a dia, certo? Na sintaxe do período simples, é basicamente assim também os termos acessórios. Eu posso retirá-los da oração, que a oração ela continua fazendo sentido, certo? Então, vamos desenvolver mais aí o nosso assunto. O que são os termos acessórios, né? É o adjunto adnominal, o adjunto adverbial, o aposto e o vocativo, né? Então são somente esses quatro termos aí, ó, quatro termos: adjunto, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Esses quatro termos eu consigo retirá-los da oração, que a oração ela continua fazendo sentido, tá? Então já expliquei para vocês, né, o porquê que esses termos são denominados acessórios, tá? Veja o exemplo do slide aí, ó. Belo Horizonte, a capital nacional dos botecos, é uma linda cidade, ok? Então esse a capital nacional dos botecos, ele é um aposto explicativo. Eu posso retirá-lo da oração, eu posso retirá-lo da frase, que a frase continua fazendo sentido. Vamos ver? Belo Horizonte é uma linda cidade, ok? Então, dando continuidade aí na nossa matéria, né? A gente vai ver agora o adjunto adnominal, tá? O que é o adjunto adnominal? De acordo com a gramática normativa, né, adjunto adnominal é o termo acessório da oração que tem a função de caracterizar ou determinar um substantivo, tá? Isso, o adjunto adnominal. Isso pode ser feito através de artigos, adjetivos e outros elementos que desempenham a função adjetiva, ok? Então, veja aí no slide. A menina bonita ganhou o concurso. A menina bonita ganhou o concurso. Adjunto adnominal, adjunto. O próprio nome diz, junto do nome, ok? Você percebe aqui, ó, que o termo a e o termo bonita estão próximos de menina. Menina é substantivo, menina é um nome. O a vai ser um adjunto adnominal que está ligado à menina, e bonita também vai ser um adjunto adnominal ligado à menina, certo? Nessa frase também, nessa oração também, nós temos o termo aqui, ó, o concurso, ok? Ganhou o concurso. Concurso é o núcleo do objeto direto, certo? É a palavra mais importante do objeto direto. Esse o aqui, que é um artigo, está ligado a concurso, ao substantivo concurso. Logo, o também é adjunto adnominal. Entendido? Vou escrever uma outra frase para vocês aqui, ó, com a minha caligrafia bem bonita, para vocês tentarem aí adivinhar qual que é o adjunto adnominal, tá? Uma frase bem parecida. A garota é esperta, foi aprovada. Veja que a frase
A estrutura é bem parecida, né? Vamos buscar aqui o sujeito. Quem que foi aprovada? A garota esperta, certo? Isso aqui é o sujeito. Bacana? Qual que é o núcleo do sujeito? Garota, certo? Garota é um nome, é um substantivo. Esses dois termos que estão aqui, ó, o a e o esperta, o a, que é um artigo, e esperta, que é um adjetivo, estão ligados ao substantivo garota, ao núcleo do sujeito, ok? O a é adjunto adnominal, esperta também é adjunto adnominal, certo? Fácil, né? Muito tranquilo. Então vamos ver aí no slide alguns exemplos para a gente poder praticar e fixar o conteúdo. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Tá vendo aqui a frase, ó? As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Isso é verdade. Geralmente a avó, né, cozinha demais, né? Cozinha muito bem. Então qual que é o sujeito aqui? As melhores receitas, certo? Qual que é o núcleo do sujeito? Receitas. Bacana? Excelente, né? E a gente percebe que o as, artigo, olha o as aqui em cima aqui, ó. As, artigo, certo? Melhores, adjetivo. São adjuntos adnominais do substantivo receita, ok? Melhores receitas, as receitas. Logo, as e melhores são adjuntos adnominais, certo? Vamos para o predicado aqui dessa oração, dessa frase, certo? Foram deixadas pelos nossos avós, tá? Foram deixadas pelos nossos avós é o predicado. Temos aqui no predicado o agente da passiva. Já estudamos aí o agente da passiva, né? Pelos nossos avós, tá? Pelos nossos avós. Qual que é o núcleo do agente da passiva? Avós. A gente percebe que dentro desse predicado nós temos o artigo os. Ele não está evidente, por quê? Porque ele está dentro dessa contração aqui, ó, da preposição, ok? Com o artigo, beleza? Então esse artigo os, que está dentro dessa contração aqui, é um adjunto adnominal ligado a voz, que é substantivo. Beleza? O mesmo vai acontecer também com nossos. Nossos é um pronome adjetivo, tá? Pronome adjetivo. Então, nossos está ligado também a avós. Logo, nossos vai ser isso mesmo. Muito bom. Adjunto adnominal. Bacana. Gostei da resposta. Tá vendo? Nossa interação é tão boa, mas tão boa que eu estou te escutando daqui, tá? Muito bom, gostei. Vamos para o adjunto adverbial. Tá? Também é um termo acessório. Porém, falamos que o adjunto adverbial ele vai estar ligado aí, ao verbo, né? Ao advérbio, né? A um outro advérbio, ou a um adjetivo. Tá? Então, de acordo com a gramática prescritiva, a gramática normativa, adjunto adverbial é o termo que tem a função de advérbio, tá? Nas orações. Ele indica circunstâncias como tempo, modo e finalidade, tá? Veja os exemplos aí no slide. Estudarei amanhã. Maria caminhou com você. Amanhã, adjunto adverbial de tempo, tá? Eu preciso gravar as classificações, professor? Não precisa. O de tempo é fácil de identificar, tá? Mas veja o de baixo, por exemplo. Ó, Maria caminhou com você. Com você é adjunto adverbial de companhia, ok? É preciso gravar isso? Não precisa, tá? Não precisa. A prova vai pedir para você identificar o adjunto adverbial. E isso é importante, você identificar lá na hora que aquele termo em destaque é um adjunto adverbial, ok? E aí, como eu falei no início desta aula, que os termos acessórios da oração são termos que eu posso retirá-los, que a oração continua fazendo sentido, sim, vou demonstrar para você. Eu poderia falar somente estudarei, né? Eu estou aqui com a Ana aqui, participando da gravação, falo assim, Ana, eu vou estudar.
beleza? Eu estudarei. Ela entende a frase, não precisa de mais nada, ok? Eu posso falar com você aí, ó, que está assistindo a aula. Eu tenho minha mãe, ela se chama Mônica, eu falo assim: a Mônica caminhou. Eu não preciso do com você para a frase fazer um sentido completo, ok? O com você é importante, sim, porém ele não é essencial, tá? Então, o adjunto adverbial é um termo acessório, porque apesar de não ser indispensável para a construção da oração, ele transmite ideias importantes à comunicação. Foi o que eu falei para você agora, né? Ele não é essencial, só que ele te passa uma informação importante. A informação ela fica mais completa, tá? Continuemos. Veja o slide aí, ó. Adjuntos adverbiais de tempo, modo, finalidade, intensidade, causa, companhia, lugar, circunstância, assunto, concessão, conformidade, instrumento, negação, afirmação, dúvida, matéria, meio, argumento e segue relação. Tá? É uma lista gigantesca. Tá? Então por isso que eu falo, não precisa gravar. Né? Talvez grave os mais comuns, né? Que é o de tempo, que é o de modo, que é de lugar, intensidade. Mas fatalmente, certamente não vai cair na sua prova. Tá? Assim, a classificação específica do adjunto adverbial. Veja os exemplos do slide. Ontem jantamos juntos, né? Adjunto adverbial de tempo. Ela canta bem, adjunto adverbial de modo. A palestra foi bastante motivadora, bastante adjunto adverbial de intensidade. Ficamos em casa, adjunto adverbial de companhia, ok? Matéria fácil, né? Ela é bem tranquila. Uma matéria que chega a ser até gostosa porque você pensa, né, o português e a análise sintática de maneira quase que matemática, tá? Então, assim, ela tem uma relação assim bem matemática mesmo. Aposto. O aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal, já mencionado anteriormente na oração. Então, o que a gramática normativa diz do aposto? Você tem uma frase, né? Você tem a frase lá, a oração, e você está visualizando. Esse aposto vai ser um termo posterior a um termo que já foi citado na oração, ok? Veja o slide aí, ó. Geralmente, a pausa entre um termo e outro vem separado dos demais termos da oração por vírgula. Geralmente, não sempre. 2 pontos, parênteses ou travessão. Veja o exemplo. Maria, irmã de Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Esse termo aqui, ó, veja que ele está entre vírgulas, tá? Irmã de Bernadette, tá? Entre vírgulas. E ele se refere a quem? Se refere a Maria. Foi o que eu falei anteriormente. O aposto ele vai se referir quase sempre a um termo anterior. Tá? Um outro exemplo. Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Então esse termo aqui, ó, um dos maiores compositores da música brasileira, é um termo acessório, é um aposto explicativo, tá? Então, bem tranquilo também, bem fácil, né? Sem estresse. Segundo a intenção do discurso, o aposto pode ser classificado em... eu não quero que vocês gravem isso não, tá? Eu coloquei aqui por desencargo de consciência. Então, assim, a gente vai passar, vamos passar rapidinho, porque geralmente eu nunca vi um concurso cobrar a classificação do aposto. Né? O concurso geralmente quer saber se você sabe que aquele termo é um aposto, mas ele não quer saber se é um aposto distributivo ou explicativo, tá? Então, aposto explicativo oferece uma explicação sobre o termo anterior. Exemplo, veja o slide. A geografia, vírgula, estudo da Terra, vírgula, é uma disciplina fundamental do currículo escolar, ponto final. Agora, o aposto distributivo. Ele retoma as explicações sobre os termos, contudo de maneira separada na oração. Vitória e Luiz foram os vencedores. Aquela na corrida e este no atletismo. Veja que
ao uso aqui de dois pronomes demonstrativos, né? Esse e aquela se refere ao termo mais distante, né? Na verdade aí Vitória, e o este ao termo mais próximo, ok? Luiz. Então, aposto distributivo. Aposto enumerativo, o próprio nome diz, enumera algo, ok? Então, enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas. Na bolsa levava o que precisava, 2 pontos, roupas, biquínis e toalhas, ok? Então, esses 3 termos aqui, ó, é um exemplo de aposto enumerativo. Aposto resumidor ou recapitulativo, resume os termos anteriores do enunciado. Saúde, educação e acesso à cultura. Tudo isso são prioridades para a melhoria de um país. E por fim, o aposto especificativo, o próprio nome diz, especifica um termo da oração. Veja o exemplo: a aluna Joana continua a nos surpreender. Eu posso retirar a Joana aqui? Posso. Por quê? Porque é aposto especificativo. A frase ficaria assim, ó: a aluna continua a nos surpreender. Estou demonstrando para você, a partir desse exemplo aqui, que se eu tiro um termo acessório, a frase ela perde também informação, né? Então, se eu estou conversando aqui, né, com você que está assistindo a aula, eu falo assim: a aluna continua a nos surpreender, ou a minha aluna continua a nos surpreender. Você vai ficar pensando: bacana, beleza, ok. Mas que aluna? Qual aluna? Eu conheço várias. Eu conheço a Joana, eu conheço a Carol, eu conheço a Ana. Eu falo: a minha aluna Joana continua a nos surpreender. Você percebe que a informação ela ficou mais completa, né? E o vocativo é o último dos termos acessórios. Lembrando aí, né, nós temos os termos essenciais, que é sujeito, né, o sujeito e o predicado, ok? O sujeito e o predicado, veja no slide. Geralmente, né, todos os termos da oração estão dentro do sujeito ou do predicado, exceto o vocativo, tá? O vocativo ele fica separado, beleza? Ele fica aqui, ó, depois da vírgula, ok? Ou antes da vírgula, dependendo da posição, ou entre vírgulas. Ele não está nem dentro do sujeito, nem do predicado. Vou demonstrar para vocês, tá? Então, vocativo, de acordo com a gramática normativa, é um termo que indica o chamamento. Então, você pensa em chamar, tá? Invocação, você pensa em invocar. Interpelação de uma pessoa real ou fictícia. Geralmente, ele é isolado por vírgulas, quando a pausa for curta, ou com ponto de exclamação, interrogação ou reticências, quando for uma pausa longa. No seu concurso, ele vai aparecer com vírgula, tá? Com vírgula ou vírgulas, tá? Veja os exemplos aí, ó. Senhor, por que me abandonaste? Perceba que o Senhor aqui está no início, é vocativo, e depois de Senhor, temos a vírgula. Professora, vírgula, queremos saber as notas. E por fim, ó, meu amor, isso não se faz. Perceba que meu amor, que é vocativo, está no meio da oração e por isso ele está entre vírgulas, ok? É uma forma aí de gravar a posição do vocativo, tá? Então, recapitulando aí o que nós vimos, né? Nessa aula, essas 3 aulas que estudamos aí o período simples, a sintaxe do período simples, né? Então, a gente viu o que é oração, o que é frase, o que é período. Vimos os tipos de sujeito, os tipos de predicado, os termos integrantes, termos acessórios, né? Então, a gente percebe que os termos acessórios, fechando esta aula, são termos importantes, porém não essenciais, né? Eles podem ser retirados, né? Então, gravar isso, ok? E hoje nós vimos o adjunto adnominal, né? O adjunto adnominal está ligado a um nome, ok? O que é nome? É substantivo, pronome, certo? São nomes. O adjunto adverbial, ele vai estar sempre próximo ali do verbo, ok? O aposto ele vai explicar um termo anterior, tá? E o vocativo ele é um chamamento, tá? Então,
É só você se recordar quando você vai escrever, por exemplo, um e-mail, né? Você fala, ou você escreve, olá, vírgula, professora, beleza? Ou então, olá, vírgula, fulano de tal, certo? Esse fulano de tal é o vocativo, beleza? Então, vamos fazer algumas questões para verificar como que esse assunto ele é cobrado geralmente em concurso público. Bacana? Veja o slide. Na oração, a situação de greve não lhes agrada também? O pronome pessoal oblíquo funciona como objeto. Aqui estamos estudando uma matéria que nós vimos anteriormente, que é termos integrantes, né, que são os objetos direto, objeto indireto, objeto direto e indireto, ok? Então vamos lá. O que vocês acham? Vocês lembram aí do lhe? O lhe é um pronome oblíquo átono, ok? E dentro da análise sintática, ele tem função de objeto indireto, tá? Seria a resposta correta, beleza? Objeto indireto. Eu vou preparar uma aula para vocês, posterior a essa, vai estar no material de vocês, a respeito dos pronomes oblíquos e também dos pronomes pessoais, tá? E vou explicar a função sintática de cada um. Vai ficar mais claro, vai ficar mais fácil também, tá? Mais uma questão. Termos acessórios são os que desempenham na oração uma função secundária, tá? Informação importante, hein? Função secundária. Qual seja a de caracterizar um ser, determinar os substantivos, exprimir alguma circunstância. Isso está na gramática do Segala, né? O famoso gramático aí brasileiro. Analise as frases e os termos em destaque e assinale a alternativa correta, ok? Primeira frase. Vamos lá. Primeira frase. Maria do Carmo, melhor aluna da turma, ganhou o prêmio de literatura, ok? Esse termo aqui que está em destaque, melhor aluna da turma, está entre vírgulas e está explicando um termo anterior. Já te dei a resposta, ok? Está falando aqui da Maria do Carmo, certo? Isso aqui é um aposto. Já temos a resposta, tá? Letra C. Próxima frase. Joana, venha ver seu programa favorito. Então pense aqui, ó, tá chamando. Joana, venha ver seu programa favorito. Então isso aqui é um vocativo, certo? Terceira frase. Mudou-se havia 3 semanas. 3 é numeral, que está ligado aqui a semanas, tá? Semanas. Semana substantivo. Então, nessa oração aqui, há um adjunto adnominal. E por fim, morei com Bruno. Com Bruno é um adjunto adverbial de companhia, certo? Tá ligadinho aqui ao verbo morei. Beleza? Já temos a resposta. Letra C. Letra C, certo? Acertamos. E vamos encerrar a nossa aula, né? Veja o slide. Amanhã eu vencerei o meu desafio, tá? Perceba aí que amanhã está sublinhado, eu também está sublinhado, o meu desafio está sublinhado. Gosto de fechar as aulas, né, refletindo sobre o que acabamos de ver. Amanhã aqui, como nós vimos na nossa aula, é um termo acessório, ok? Eu posso eliminá-lo. Bacana? Elimine esse pensamento da sua vida também, ou pelo menos por agora. Por quê? Você está pensando aí que você vai vencer e você vai ser aprovado, né? Você vai passar no seu concurso. Você tem que pensar, eu vencerei o meu desafio. Elimine o amanhã, tá? Então, aqui ele é um termo acessório. Cortei desse pensamento aí, tá? Dessa reflexão. Eu aqui é um sujeito, ok? O meu desafio é objeto direto. Por quê? Porque vencer, quem vence, vence alguma coisa. Verbo transitivo direto. Bacana? O núcleo aqui do objeto direto é desafio, que é substantivo. O adjunto adnominal, meu
também adjunto, adnominal. Mostrei para você como é fácil fazer uma análise sintática. É simples, fácil, só pensar. Você já tem o conteúdo, agora é acertar a sua questão no dia da prova. Tá bom? Encerramos nossa aula. Tenha fé, foco e disciplina. Vai dar certo. Obrigado.